Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez a essa reflexão diária da Palavra do Senhor. Hoje, dia 17 de agosto, terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Novamente, o Evangelho de Mateus, capítulo 19, nos é apresentado para essa reflexão. Hoje, os versículos do 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o Filho do Homem for renovado, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos agora que são os últimos serão os primeiros. O texto de hoje é continuação imediata do texto que nós vimos ontem do jovem rico, que é o famoso, ficou batizado esse texto como o texto do jovem rico. E depois da partida do jovem e da demonstração de tristeza dele, porque ele era muito rico, ele não estava disposto de abrir mão de tudo aquilo, Jesus complementa com esta observação: Em verdade vos digo, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Por quê? Porque ele é rico? Não, porque ele é apegado aos bens do mundo. Não pelo fato de ser rico. Veja bem, a gente não pode usar esse parâmetro. O cara é rico, não vai entrar no reino dos céus. Não. Eu conheço muita gente rica que tem um coração desapegado dos bens desse mundo e que ajuda muitas vezes os pobres, e ao mesmo tempo eu vejo pobres que são apegados até a última coisa que tem. Portanto, o problema não é o dinheiro, é o apego ao dinheiro. Com o dinheiro, eu sendo rico, eu posso ajudar as pessoas, posso fazer o bem ao outro, porque o meu dinheiro é fruto de trabalho honesto. E eu não guardo só para mim, eu ajudo as pessoas. Entretanto, eu posso ser extremamente pobre e ser apegado às coisas e fazer com que elas se tornem o meu Deus. Portanto, a questão não é o dinheiro, é o uso que eu faço do dinheiro. É a relação que eu mantenho com o dinheiro. Segundo aspecto que podemos dizer, Jesus dizer isso, que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é algo chocante para um hebreu. Por quê? Lembremos de uma coisa muito importante. A religião judaica é uma religião de práticas. Em que sentido? Eu me salvo mediante as minhas obras. Por exemplo, para que eu me mantesse puro, eu tenho que oferecer sacrifícios no templo. Lembremos que os judeus, os fariseus, os mestres da lei, criaram 613 mandamentos, que levaram à interpretação de que um justo peca 7 vezes ao dia. Ora, se o justo que é o justo peca 7 vezes ao dia, imagine o pecador, quantas vezes não peca ao longo do dia. E ora, hoje, o cristão, ele pode procurar um sacerdote e se confessar. Ele é perdoado dos seus pecados. Naquela época, não. Naquela época, ele tinha que ir ao templo, ofertar sacrifícios para que ele pudesse se tornar puro. Ou seja, era através do sacrifício que ele se purificava. Ora, para que eu ofertasse sacrifício, havia necessidade de dinheiro. Eu tinha que ir no templo, pegar lá o sacrifício do templo, um boi, uma ovelha, uma pomba, ou qualquer outra coisa para poder ofertar ao Senhor e ser purificado. E só podia fazer isso quem tinha dinheiro. Os pobres não podiam ir toda hora no templo se purificar.
Portanto, o céu era para quem na cultura judaica? Para os ricos, porque eles se purificavam através dos sacrifícios ofertados no templo. Portanto, Jesus colocar que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus é algo chocante para a mentalidade judaica, que é uma mentalidade no qual a pessoa chega à salvação mediante os seus méritos, mediante os sacrifícios que ela oferta no templo. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais ofertas eu faço no templo, ou seja, mais puro eu fico. Portanto, Jesus colocar que, vai ser difícil um rico entrar no reino dos céus, é um escândalo para eles, porque eles estão acostumados a uma religião de méritos. A religião judaica, na época de Jesus, é uma religião de méritos. Por isso que Paulo dizer que o justo vive pela fé e não através dos seus méritos, porque a salvação é dom gratuito de Deus, é algo que causa choque. Deus dá a salvação a todos. É um choque, porque até então todos alcançavam a salvação por causa dos seus méritos, ou seja, por causa das suas ações. Jesus não. A salvação é dom gratuito de Deus. É ofertada a todos. O que é o buraco de uma agulha? Isso sempre entrou na minha cabeça até o dia que eu aprendi que nas cidades tinham-se buracos, as muralhas no chão. Nas muralhas haviam pequenos buracos para escoamento das águas das chuvas. Aquilo era chamado de agulha. Eram pequenos buracos nas muralhas, que também eram utilizados quando as cidades eram invadidas. As pessoas fugiam por ali. Quando uma cidade era invadida por algum povo estrangeiro ou guerreava a cidade contra a cidade, as pessoas eram pequenos buracos, não eram grandes buracos, mas que passavam uma pessoa. Então o que acontecia? Aqueles buracos existiam, eles ficavam ocultos para escoamento da água das chuvas e também para a fuga em caso de invasão da cidade. E esses buracos eram chamados de agulhas. Por isso que Jesus usa essa expressão: é mais fácil um camelo passar pela agulha, ou seja, por esse buraco, do que um rico entrar no reino dos céus. Porque um camelo teria que se abaixar para tentar passar. Isso seria algo extremamente difícil para ele. Além do mais, o buraco é um buraco estreito que cabe uma pessoa, não um camelo. Por isso Jesus utiliza essa expressão: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico sempre estará, ou quase sempre estará, apegado aos bens deste mundo, ao dinheiro. Daí Jesus também utilizar numa outra passagem, que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César? O dinheiro. A busca do poder desse mundo, os bens desse mundo. E eu tenho que entregar o meu coração a Deus, não ao dinheiro. Portanto, são relações. Porque o dinheiro, quando a pessoa é pegada ao dinheiro, ela automaticamente não vai conseguir partilhar, ela não vai conseguir fazer o bem, ela não vai conseguir andar no caminho de Deus. Ela não será perfeita. Ela pode seguir a lei, pode seguir os mandamentos, pode seguir os dogmas, pode fazer tudo direitinho. Mas o seu coração não será totalmente de Deus. Será uma prática religiosa, mas que não tem uma vivência real de fé. Porque sempre é algo que prende a pessoa. O quê? O dinheiro. O coração apegado ao dinheiro. E aqui eu não estou dizendo que nenhum rico entrar no reino dos céus. Volto a dizer aquilo que eu falei no início. Tudo depende da relação que a pessoa tem com o dinheiro. Tem muita gente rica que faz o bem ao outro, que ajuda os mais necessitados, que pensa no outro. Então utiliza o dinheiro para isso. Essas pessoas, sim, entrarão no reino dos céus, mesmo ela possuindo dinheiro. Porque ela utiliza o dinheiro para fazer o bem ao outro. Portanto, eu, como pobre, não posso bater no peito e dizer: o reino dos céus será meu, porque os ricos não entrarão. Então Deus vai se vingar dos ricos. Tudo depende da relação que você mantém com o dinheiro. Eu posso ser bem pobre, mas posso ser extremamente apegado aos bens desse mundo. Então a relação se inverte. Volto a dizer, a questão não é o dinheiro. A questão é a relação que eu mantenho com o dinheiro. Através do dinheiro ganho de maneira justa ou honesta, eu posso sim fazer o bem ao próximo, ajudar e socorrer aqueles que mais precisam. Portanto, que nós possamos ter muito cuidado com a relação que mantemos
com o dinheiro. Não nos apeguemos a ele, não nos apeguemos aos bens desse mundo, senão corremos o risco de sermos imperfeitos. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!